Boa noite, irmãos. Boa noite. Estou convidado a se colocar de pé. Vamos começar o culto da noite. Vamos começar da melhor forma, orando a Deus, pedindo a Ele que nos abençoe, pedindo a Ele a direção dEle para as nossas vidas e que sejamos instruídos através da palavra que ouviremos nessa noite. Senhor, nós estamos reunidos em Teu nome e clamamos, Pai, que o Senhor venha tocar nos nossos corações, de forma que saiamos, Pai, transformados pelo poder da Tua palavra, Pai. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha receber os louvores que dedicamos a Ti, Pai. Que o Senhor seja exaltado por meio das nossas vidas. No nome de Jesus, clamamos. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor esteja conosco no nosso culto. E nós queremos fazer agora a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Filipenses, no capítulo 1, o verso 21. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Nos diz assim a palavra de Deus: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos falar a primeira parte juntos deste versículo? Porque para mim o viver é Cristo. Vamos juntos? Porque para mim o viver é Cristo. Então, que a graça do Senhor seja conosco e nos abençoe na dedicação e no viver para Ele. Vamos continuar louvando e exaltando o nosso Deus. Cristo Jesus é meu mestre, Senhor, a vida Ele entreguei, minha esperança, meu bem salvador, nele tudo encontrei. Cristo é meu Senhor.
seja o Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos continuar louvando o nome dele, declarando, que nós o amamos, o bendizemos por quem ele é. Sempre que eu respirar.
Receba-nos nessa noite como oferta agradável ao Senhor. E nós clamamos, Pai, que o Senhor venha a cada dia nos conduzir numa vida de santidade, numa vida de cada vez mais, Pai, querer estarmos mais perto do Senhor. E que nessa noite, Pai, o Senhor venha nos constranger, que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. E é o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu convido as crianças para vir de frente. Crianças. Então vamos orar por nossas crianças, pelo culto infantil e também pela palavra que vamos receber nesta noite. Oremos. Pai de amor, nós agradecemos a Ti por mais esse ano que está terminando e agradecemos ao Senhor pela perspectiva de um outro ano que prepara-se para nós e louvamos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua presença, pela Sua misericórdia, e somos gratos por todo o Seu cuidado. Agora eu peço que abençoe estas crianças, o culto infantil que elas vão celebrar ao Senhor,
e também, Pai, a Sua palavra no coração delas, como também a Sua palavra no nosso coração aqui nesta noite. Que o Espírito Santo esteja usando cada um que vai estar nas Tuas mãos como instrumentos de revelação do Teu querido, para que a nossa vida seja um vaso de bênçãos nas Tuas mãos, honrada e glorificada em Jesus, para a honra e a glória dele, para a honra e a glória do Senhor. Santifica-nos, ó Deus, e prepara nossos corações para recebermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, nós queremos refletir sobre o tema porque para mim o viver é Cristo. Nós encontramos essa expressão no capítulo 1, verso 21, na primeira parte dele, dita pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos: porque para mim o viver é Cristo. O apóstolo Paulo, nesse momento em que ele diz estas palavras, ele está numa prisão, num calabouço em Roma. Ele fora preso por causa do Evangelho, por pregar o Evangelho, em virtude da intolerância religiosa nos seus dias. E também porque o imperador advogava para si o postulado de divindade. E os cristãos, como nós o somos hoje também cristãos, declaram que somente Jesus Cristo é o Senhor. Somente Ele é o Senhor, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Então, negar a divindade do imperador e praticar, então, uma religião contrária à religião comum naqueles dias, trouxe a ele a perseguição, a prisão, e agora ele está num calabouço. E, na verdade, ele fora preso em Jerusalém pelos seus próprios patrícios, porque os judeus, tendo rejeitado a Cristo, também rejeitavam o cristianismo. E, por considerar que o cristianismo, ele anunciava a graça de Deus, somente a graça de Deus pela fé, a salvação, e eles então imaginavam que o cristianismo seria contra a lei de Moisés. E não é isso. Na verdade, a lei serviu o seu propósito, conduzir as pessoas a Cristo, porque ninguém jamais foi capaz de cumpri-la por ser ela perfeita. E então ela apontava para Cristo, para que por meio do sacrifício de Cristo houvesse perdão e salvação ao pecador arrependido e convertido a Ele. Então Paulo foi preso em Jerusalém, conduzido a Cesareia. Depois vocês podem ler toda essa história no livro de Atos, acho que capítulo 9, aí vocês vão encontrar sobre a vida de Paulo. Do 9 até o final de Atos, vocês vão ver o ministério dele e a prisão dele. Aí de Cesareia ele foi conduzido até Roma. O livro de Atos dos Apóstolos terminar com ele caminhando para Roma. E lá então, nessa prisão, ele, que tinha uma atividade secular de fabricar tendas para o seu próprio sustento, visto que apenas uma ou no máximo 2 igrejas lhe davam apoio financeiro, então ele disse aos irmãos filipenses: olha, eu já aprendi a ter abundância de víveres, como aprendi também a passar a necessidade deles. Eu estou capacitado em tudo a viver por meio de Cristo.
Ou seja, eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece, ou de Cristo que me conduz, ou que supre as minhas necessidades, de forma que o meu viver é Cristo. Se eu vivo para Cristo, se eu morro para Cristo, mas eu sou de Cristo. Essa que é a questão de Paulo. E é isso que ele também quer ensinar aos crentes de Filipos, como também precisamos hoje aprender com a mensagem de Paulo a nós. A mensagem de Deus por meio de Paulo a nós. O nosso viver deve ser para o Senhor Jesus. Ele vai também, em um outro momento, dizer o seguinte: ora, se um morreu por todos, então logo todos morreram dele. E agora ele vive para que a gente possa viver. E se agora vivemos por causa dele, nós também devemos viver por meio dele e viver para ele. Então, viver para Cristo. Irmãos, a obra da salvação ou redenção de Deus em Cristo para nós, ela implica no fato de que, quando recebemos a Cristo como Salvador, nós entregamos a Ele a nossa vida. Nós deixamos de viver para nós, para agora sermos conduzidos por Cristo. Passamos a pertencer a Ele. A salvação tem esse sentido de pertencimento. E pertencer a Deus. Pertenço a Cristo e assim pertenço a Deus. Uma das manifestações disto nós vamos encontrar no Apocalipse, quando o testemunho de Cristo ele é dado. Os irmãos que leram aí o editorial do boletim puderam ver que o testemunho de Cristo é para sempre. Ele tem dois propósitos: de adoração e de proclamação e fazer discípulos para Jesus. Então, enquanto estamos aqui, nós temos que fazer isso. Mas quando deixarmos este mundo para nos encontrar com o Senhor na glória celestial, então nós vamos manter o nosso testemunho da obra salvadora de Cristo. Digno é o Cordeiro de receber o louvor, a honra, a glória, os bens, as ações de graças. Por quê? Porque ele foi morto e com o seu sangue nos comprou para Deus. Isso vai estar entranhado no nosso coração uma eterna gratidão, um eterno louvor. E por isso é tão importante você saber dar o seu testemunho para as pessoas aqui, né? Contar aos outros a razão da esperança que há em você. Porque além de poder evangelizar e poder fazer discípulo, você vai estar, através desse testemunho, como uma confissão de fé, de adoração, de louvor e exaltação a Cristo, o Cordeiro, que vive para todos. Ao que está sentado no trono, é o Cordeiro. A ele seja o louvor, a honra e a glória. Porque ele foi morto e com seu sangue nos comprou para Deus. Então, hoje, tanto quanto nos dias do apóstolo Paulo, nós também devemos ter essa premissa na nossa vida: o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. E como vamos desempenhar esse desafio, né? esse papel de viver para Jesus? Não é apenas eu me consagro, eu me dedico, mas é viver para Jesus na mesma vida semelhante a Ele. Hoje pela manhã nós aprendemos o que significa a expressão entranhas de misericórdia. É como se abrisse a barriga um do outro e misturasse todas as suas vísceras para que fossem um só. Então nós estamos ligados a Cristo em entranhas de amor, entranhas de fé, entranhas de
conversão a Ele, de forma que nós estamos unidos a Ele. A essência de Cristo é a essência do cristão. A vida do cristão é a mesma vida de Cristo, semelhante a Cristo. Não é que eu vou ser Jesus, mas eu vou ser e procurar viver uma vida semelhante a Ele. Então, viver para Cristo é viver uma vida identificada com a mesma vida dele. E, sobretudo, nós temos aqui alguns conselhos. Em 2 Timóteo 2,4, 2 Timóteo 2,4, nós somos aconselhados a não nos embaraçarmos com os negócios desta vida. Ou seja, não devemos ver em função dos negócios deste mundo. Ou seja, sermos enredados, presos, amarrados neles. Nós precisamos utilizar dos recursos desta vida para viver a vida para Jesus. E não para sermos aprisionados ou escravizados. Paulo disse o seguinte: olha, eu renunciei a tudo, eu considerei tudo como refúgio ou como esterco, ou seja, como nada, para ter tão somente a Cristo e viver para Ele. Será que ele não precisava de se alimentar? Naturalmente que sim. Será que ele precisaria de dinheiro para necessidades pessoais dele? Certamente que sim. Mas nenhuma destas coisas era o fundamento da vida dele. O fundamento da vida do cristão é Cristo. O fundamento da vida do cristão é Deus, é Cristo, ou Cristo e Deus. Ou Cristo para Deus na vida do cristão. Você precisa de se alimentar, você precisa de um emprego, você precisa de dinheiro. Tudo isso é plausível. Você precisa destas coisas, sim, mas você não depende destas coisas para viver. Parece uma contradição, né? Se eu para ter os meus viveres, eu tenho que pagar por eles, né? Parece uma contradição. Mas, irmãos, não há contradição, mas, ao mesmo tempo, o contraditório pode ser explicado pelo fato de que nós dependemos de Cristo, dependemos de Deus para viver. O que diz o Salmo 127, o verso 1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil nos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que tão penosamente granjeou, porque tudo isso ele dá aos seus enquanto eles dormem. A provisão de Deus. E um dos grandes problemas de ficarmos presos aos negócios desta vida é que eles nos escravizam. E os negócios dessa vida nos levam a uma outra situação complicada, que é viver de acordo com o conforto que estas coisas podem nos dar, e nunca vamos estar satisfeitos com o que temos necessário para viver. Então, na parábola do semeador, no capítulo 13, o verso 22, o Senhor Jesus, ele diz assim, que a semente que caiu nos espinheiros, ou seja, o que foi semeado entre os espinheiros e os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É tão interessante essa questão, porque
por mais riquezas que possamos angariar neste mundo ou nesta vida, vai chegar um momento que a gente vai ter que abrir mão delas, né? Querendo ou não, nós vamos ter que deixá-las. As riquezas deste mundo estão sempre mudando de dono. São os pais que deixam herança aos filhos. Os filhos dos filhos que vão receber de novo essas heranças. Ou então perde tudo como história. Mas as riquezas do mundo estão sempre mudando de dono. E tudo é emprestado nessa vida. Nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou apto tanto a ter fartura quanto a padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele ainda declara, ainda em Filipenses 4,19, assim, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o seu trabalho, a saúde que você tem para trabalhar, o patrão que você tem que te emprega, né? E tudo que você tem para sobreviver nessa vida provém de Deus para você. É uma grande arrogância humana em achar que com o seu esforço, com a sua sabedoria, a sua capacidade de administrar, é Ele quem ganha, quem consegue, que faz e acontece. Eu sei que nós precisamos ser instrumentos de Deus na realização daquilo que Ele vai fazer por meio de nós. Mas não faríamos nada se não fosse a providência de Deus, a sua vontade permissiva ou a sua vontade expressa naquilo que Ele quer fazer e acontecer por meio de nós. Porque se vivemos é porque o Senhor nos deu a vida. Mas vai chegar um momento onde os nossos dias vão acabar. Nos Salmos nós encontramos a mensagem de Deus de que Ele contou os nossos dias, todos eles, antes que houvesse um único dia já vivido. Ainda informes ou sendo formados no ventre materno, Deus estabeleceu os dias da nossa vida. E quando chegar o momento dele nos chamar, nós não sabemos quantos dias temos, nem o momento em que vamos partir. Mas quando chegar esse dia, Ele vai nos chamar e Ele vai nos levar. Então, nós não devemos viver em função dos negócios deste mundo. Então, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos embaraçar com os negócios deste mundo, porque senão eles vão ser empecilhos para podermos viver para Jesus. Nós precisamos aprender a abrir mão do nosso próprio eu, porque para seguir a Cristo temos que renunciar ao nosso eu. Jesus disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E ele disse também que dificilmente uma pessoa que ama as riquezas entrará no reino de Deus. Ele não disse que quem é rico não pode entrar, ele disse que quem ama as riquezas dificilmente entra. Por quê? Porque se acha incapaz de reconhecer que tudo é de Deus e que a vida dele deve ser para Deus. Infelizmente, nós nos colocamos muito como centro do universo, né? Somos egoístas e chamamos sempre a atenção para as nossas necessidades e queremos ser sempre reconhecidos. Mas Jesus ele conta a parábola de uma pérola de grande valor.
Ou seja, um homem negociante. O reino de Deus é semelhante a um homem negociante que encontra uma pérola de grande valor. E ele vê que aquela pérola, ela vale tudo o que ele tem e muito mais. Mas o dono daquela pérola diz: olha, é tudo que você tem. Então, ele vende tudo que tem para ter aquela pérola. E o que a gente sabe e aprende a respeito do reino de Deus é que ele é a coisa mais valiosa da nossa vida. E Jesus diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas nos serão acrescentadas? Comer, beber, vestir. E se Deus quiser que você fique rico, Ele te dará riquezas. Se Deus vê que você precisa apenas o essencial para viver, porque isso é o melhor para você, você não vai ficar rico. Não adianta querer ficar embaraçado com os negócios deste mundo. Não adianta você querer se envolver com os cuidados e a fascinação das riquezas, porque você sempre vai viver em função disso e nunca vai ficar satisfeito ou satisfeito. A questão aqui não é uma simples questão de um voto de pobreza, mas é um voto de consagração a Deus. É um voto de exaltação de Cristo como Senhor da sua vida. E a sua dependência dEle para poder viver. Como a palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas se você edifica a sua casa com o Senhor, então você vai ser bem sucedido. Como ele falou a Josué: se você diligentemente fizer o que eu falei por meio do meu servo Moisés, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas fizer tudo quanto eu falei, então você será bem sucedido em tudo que você fizer. Eu estou com você. E qual que é a importância de ter Deus do nosso lado? É que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Agora, a maior de todas elas, a mais importante, é a necessidade da vida eterna e da glória celestial, onde todas as coisas deste mundo ficarão para trás, para podermos receber a gloriosa vida celestial com Cristo, onde tudo é muito feliz, onde você não vai precisar de dinheiro. Trabalhar, você vai trabalhar, porque o trabalho é uma bênção, mas não vai cansar, não vai ter preguiça deste ou daquele trabalho, porque hoje nós ainda temos essa opção: eu não gosto de fazer isso. No reino celestial, tudo será bem-vindo, porque você terá um coração perfeito, uma mente completamente perfeita com Cristo, e não haverá impossível para você, porque tudo o que Deus coloca nas suas mãos será possível segundo o poder dEle, a vontade dEle, a glória dEle revelada por meio da sua vida e através da sua dedicação ao trabalho. O fato é que nós vamos precisar chegarmos lá para vivenciarmos as delícias da vida celestial e ver como ela é na sua totalidade, porque agora nós só temos uma pequena e ofuscada ideia das coisas, somente aquilo que nos foi permitido conhecer. Você pode ter uma empresa, amém,
Você pode trabalhar para ganhar para ganhar bastante dinheiro? Também. Mas não coloque nisso a esperança da sua vida. Não coloque nisso a razão do seu viver. Jesus teve um encontro com uma pessoa, que ele é chamado de o jovem de boas qualidades, né? Ele chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E olha que a pergunta dele, ele já esperava que Jesus dissesse: você é um cabra bom, você é um sujeito fiel, bondoso até, você já ganhou o reino dos céus. Mas não foi isso que Jesus falou para ele. Primeiro Jesus perguntou: você tem guardado a palavra de Deus? Você tem guardado os mandamentos? Citou para ele alguns. Ele disse: olha, mestre, tudo isso eu sou observador desde a minha infância. O que me falta ainda? Mas ele ainda tinha um anseio no coração, ele não tinha a convicção da vida eterna. Mas ele imaginava: eu procuro viver fielmente de acordo com o que os mandamentos estão falando. É uma pretensão dele, né? Porque a obediência à lei de Deus não era somente em relação à letra, tinha que ver a profundidade espiritual da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz não matar, é para não matar fisicamente, mas também para não matar no coração. E também não matar no pensamento. O simples fato de odiar alguém é uma atitude de homicídio. Aí Jesus falou para ele o quê? Olha, eu tenho uma coisa para te falar. Vende tudo que você tem, distribua para os pobres e segue-me, e você vai ter um tesouro nos céus. Eu estava dizendo: troca tudo que você tem por um tesouro nos céus. Mas ele estava tão preso e tão embaraçado e amarrado nos tesouros terrenos que ele simplesmente abaixou a cabeça e tristemente foi embora. Ele não podia entender por que Jesus não disse: você já está salvo, porque você é uma pessoa moralmente aprovada na sociedade. A questão não era essa. Ele era um escravo dos bens que possuía. Os bens que possuía exercia poder e autoridade na vida dele, era um empecilho para ele fazer a vontade de Deus. Bom, Jesus falou isso para aquele moço, dentro da circunstância dele. Jesus pode estar falando outras coisas para mim ou para você, que eu e você precisamos renunciar para podermos segui-lo. Ao mesmo tempo, devemos entender que todas as riquezas desta vida são passageiras, deve ser bênção não só na nossa vida, mas para a glória de Deus. E os negócios que temos devem ser todos dedicados a Deus também. Porque deve ser o Senhor da nossa vida e deve ser o Senhor de tudo que nós temos. O que fazemos, o que possuímos e como Deus quer usar a nossa vida. Precisamos aprender isso. E como isso tem sido difícil na vida da humanidade. Porque muitas vezes nós conversamos sobre as coisas de Deus, mas não conseguimos vivenciar as coisas de Deus. Temos muito que aprender. E tudo começa com renúncia e dedicação. Então, viver para Cristo nos leva a não ficarmos embaraçados com os negócios dessa vida, não sermos sufocados pelos cuidados dela e pela sedução dos bens materiais. Precisamos, acima de tudo, priorizar o reino de Deus e a sua justiça.
E o reino de Deus é o governo de Deus estabelecido em nosso coração por meio de Cristo e pela salvação dele em nós, que nos conduz à realidade de um novo céu, de uma nova terra que ele vai estabelecer conosco. Então nós estamos vivendo, não é para esta vida, embora vivendo nesta vida, nós estamos vivendo para a vida eterna. Não vivemos pela simples questão da temporalidade, vivemos para a vida eterna. Os nossos valores não são os deste mundo, os nossos valores são de Cristo, são os do reino dos céus. Nossas vidas precisam ser transformadas, né? Ou seja, todos nós estamos em processo de formação. Então, se alguém te perguntar, como é que você vai? Tudo bem? Estou em processo de formação segundo a vida de Cristo. Tem a oportunidade para testemunhar, né? Da sua fé e do seu louvor a Cristo pelo que Ele é e pelo que Ele fez por você. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus deve ser a nossa prioridade exclusiva. E eu presinto que à medida que os anos passam, pelo menos para mim, eu vou me desligando cada vez mais dos cuidados desta vida ou desta vida, sem deixar de cuidar de mim mesmo, né? Porque eu sou o mordomo de Cristo para cuidar do meu corpo. Mesmo que não faça 100%, mas eu preciso me exercitar, eu preciso cuidar da minha higiene pessoal, eu preciso me alimentar bem, né? Às vezes não fazemos isso, mas é o que precisamos fazer no cuidado de si mesmo. Mas cuidando da nossa vida com Deus. Cuidando da nossa vida com Deus. Se hoje o Senhor nos chamar, o que temos para apresentar a Ele? Estamos amarrados e embaraçados nos negócios dessa vida? Deus mandou o profeta Isaías falar para um dos reis de Judá. Vai lá e diz para Ezequias: põe a vida em ordem, porque você vai morrer e você precisa colocar a sua casa em ordem. Ele chorou, suplicou, Deus deu para ele mais 15 anos, mas ele tinha que deixar a casa dele em ordem, porque ele precisava partir sem deixar dificuldades para o reino ou para a sua família. Então, porque para mim, o viver é Cristo, nossa vida é Ele. Devemos realizar a vontade de Cristo na nossa vida, devemos ser dedicados a Ele. E devemos aprender que a nossa salvação, embora seja uma responsabilidade pessoal em crer em Cristo, viver essa salvação tem sido um processo coletivo de ser povo de Deus. Porque vamos viver como corpo de Cristo, igreja, compartilhando e aprendendo e edificando e sendo edificados uns com os outros. Porque quando Cristo vier, Ele vem buscar a igreja. Ele não vem fazer a vida de Cristo não é uma vida, e muitas vezes individualizada para cada um. Ele vem buscar a igreja. E devemos estar unidos a Ele, unidos da igreja como povo dele, como corpo dele. Unidos com Ele aqui na terra, como igreja, unidos com Ele nos céus. Então, porque para mim o viver é Cristo. Será que você tem ficado muito ansioso ou ansiosa pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir?
com a sua conta bancária, com o seu empreendimento, certamente que você deve ter todo cuidado com todas estas coisas, para poder fazer tudo bem feito. Mas a palavra de Deus nos orienta a não vivermos ansiosos por coisa alguma. Em tudo devemos compartilhar com Deus das nossas lutas, das nossas necessidades e daquilo que estamos vivendo, compartilhando com Deus em oração, aplicando a nossa vida, a palavra de Deus na realização da boa, perfeita e agradável vontade dEle, confiando que Ele vai nos dar o trabalho que precisamos para sobreviver, o salário que temos para poder manter a nossa família e a saúde que temos para trabalhar, e Ele vai nos dar o pão nosso de cada dia, o que vestir e um teto para morar, nem que seja para poder pagar o nosso aluguel. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos guiar, porque Ele é um Deus provedor, Ele não falha. Agora a questão é viver para Deus, viver para Jesus. Porque se você viver para você mesmo ou para você mesma, se eu viver para mim mesmo, no dia da minha partida, o que eu terei para dizer para o Senhor? O meu viver foi Cristo ou o meu viver foi meu viver? Ou foi viver para mim mesmo? E o fato é que toda essa vida que temos neste mundo, ela acaba sendo um grande monstro que engole a nossa atenção, prende a nossa atenção, toma os nossos interesses, nos conduz de acordo com as questões materiais. Se não formos disciplinados e cuidadosos com respeito às coisas de Deus, ao reino de Deus, à sua justiça, certamente vamos viver falhando em relação a viver para Cristo. E sempre vamos viver assim, pedindo socorro para Deus simplesmente porque estamos em apuro, mas esquecendo dele quando estiver bem. Quando, na verdade, tudo em todo o tempo deve ser na presença de Deus, na glória de Deus, para a vida eterna. Então, o nosso viver é Cristo. Ele nos comprou com o seu sangue para pertencermos a Deus. Então, agora já não vive mais eu, ou seja, já não vivo para mim mesmo, já não vivo mais eu, já não vivo para mim mesmo. Eu agora sou de Cristo para viver para Ele conforme a mesma vida semelhante a Ele. Viver como filho de Deus, ou você como filha ou filho de Deus. Para a manifestação do Evangelho, para a glória de Deus na sua vida. Então meditemos nisso, meus irmãos, e possamos estar seguros e entregando a Deus nossas preocupações, porque elas, sim, elas vêm, nossas ansiedades, porque elas surgem. O nosso erro é permanecer ansiosos ou permanecer preocupados, porque Ele fala para a gente entregar tudo isso para Ele, e confiar nele, e crer na provisão dele. E crer que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está assentado no trono da vida de toda a igreja como seu povo. Mas de uma maneira bem particular, Ele está reinando no meu coração como filho dele, no seu coração como filho ou filha dele, para compreendermos qual seja a sua perfeita e agradável vontade, para que possamos compreender o seu amor na sua extensão, na sua profundidade, na sua largura, e podermos nos revestir de Cristo,
e da vida de Cristo. Estamos num processo de formação espiritual, moral da vida de Cristo em nós. Como bons soldados de Cristo, como bons servos de Cristo, como irmãos de Cristo, porque como filhos de Deus que nos deu o direito de nos tornarmos, também nos tornamos herdeiros de Deus, herdeiros juntamente com o próprio Cristo. E que possamos, em nossa fé, viver para Ele e para a sua glória. Amém? Que Deus nos abençoe e que sejamos crentes aprovados por Ele, na nossa fé e na nossa comunhão com Ele, por Jesus Cristo. Vamos orar e assim vamos encerrar esse nosso momento da palavra. Nosso Deus e Pai, obrigado pela palavra do Senhor no nosso coração, pela revelação da vida que devemos viver para Jesus, e porque pertencemos a Ti, porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue para sermos do Senhor. Nos comprou da escravidão do pecado e da condenação do inferno. Ele nos livrou por meio da sua justiça, do seu sangue, da ira vindoura. Não estamos mais como pecadores nas mãos de um Deus irado, cheio de justiça para fazer. Estamos agora nas mãos de um Deus Pai Todo-Poderoso, Salvador nosso. Nosso Pai, porque nos deu o direito de sermos seus filhos, porque nos compraste por meio do sangue de Cristo. Louvado seja o Senhor. Glórias te damos, Pai eterno, e agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque nos revelaste a Cristo, Salvador e Senhor da nossa vida, e nos convenceu e nos levou a converter-nos a Ele. Obrigado. Ajuda-nos agora, pelo Espírito Santo, a compreendermos a Tua vontade, a conhecermos a Jesus e, por meio da Sua palavra, vivermos para Ele e para a Sua glória, e que o Senhor nos guarde para o Senhor Jesus e nos prepare para o dia final, quando nos chamar ou quando voltar, por meio de Cristo, quando já estamos livres de condenação, podemos receber a gloriosa vida celestial, novo céu, nova terra. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória, a Jesus, digno de todo louvor, toda honra e toda glória, porque foi morto e com seu sangue nos comprou para si, para Ti. No nome dele que nós oramos.